Ela estava sorrindo durante o depoimento da irmã. Não era o sorriso de quem está nervosa e não consegue controlar as próprias expressões num momento de pressão extrema. Não era o sorriso involuntário de quem está em choque e o rosto não acompanha o que está sentindo por dentro. Era o sorriso de quem está confiante, de quem acredita que aquilo tudo vai terminar de um jeito específico, o jeito que ela havia planejado, da forma que ela havia construído, com a narrativa que ela havia cultivado por anos. He repeatedly threatened not to let him see his grandsons unless he could convince me, as Eric's trustee, of his trust to capitulate to her legal demands and give her all the trust assets. While isolating the boys, Corey provided them with false and harmful information about me and my family. Corey Hitchens havia planejado muita coisa. Havia planejado como apresentar a morte do marido como natural. Havia planejado um livro infantil sobre luto para construir a imagem pública de viúva devastada. Havia planejado como responder às investigações, como lidar com a imprensa, como usar os próprios filhos como peças numa narrativa de proteção pessoal. Havia planejado processos civis, pedidos de mudança de júri, moções intermináveis que atrasaram o julgamento por anos. O que ela não havia planejado era o que o juiz Richard Morrazini estava prestes a dizer. E quando ele abriu a boca para pronunciar a sentença, o sorriso foi embora. Antes de continuar, se você ainda não viu o episódio completo sobre o caso Corey Hitchens, recomendo fortemente que vá lá primeiro. Está aqui no canal, e nele eu conto toda a história desde o começo. O fentanil dissolvido no Moscow Mule, as mensagens trocadas com o amante, onde ela dizia que a vida seria perfeita se o marido simplesmente desaparecesse, as apólices de seguro de vida no valor de quase 2 milhões de dólares, a tentativa de envenenamento no sanduíche do Dia dos Namorados, o livro infantil publicado um ano após a morte de Eric. Tudo isso está lá. Hoje o foco é diferente. Hoje é sobre o que aconteceu quando o sistema finalmente falou mais alto do que ela. Escreve nos comentários agora o seu nome e a cidade onde você está. Adoro saber quem está aqui do outro lado. E se ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Toda semana tem um caso novo e você não vai querer perder. Agora vamos direto ao ponto. Eric Hitchens tinha 39 anos quando morreu. Era dono de uma empresa de alvenaria que havia construído do zero, a Zane Masonry, que faturava cerca de $1 milhão por ano. Era pai de 3 meninos pequenos 9, 7 e 5 anos na noite em que morreu. Era o tipo de pai que aparecia nos jogos dos filhos, que planejava excursões ao rancho, que havia dito à irmã Kate que ficaria num casamento que o destruía, porque tinha medo do que aconteceria com os meninos se Corey tivesse custódia parcial. Ele sabia que ela era perigosa. Havia dito isso diretamente à irmã nos meses antes de morrer. Havia dito que Corey era a pessoa mais malvada que havia conhecido na vida. Havia dito que ficaria no casamento, que viveria em inferno todos os dias até o filho caçula completar 18 anos, porque acreditava que proteger os meninos de dentro era mais seguro do que partir e dividir a guarda com ela. I begged him to end the marriage and go his separate way. By that point, he had already consulted with a divorce attorney and was deeply afraid that he might not be awarded sole custody of his children. He made the heartbreaking decision to stay because he could not accept the risk of what might happen to his sons if Corey had equal custody. He told me he would live his life through hell every single day of his life until his youngest was 18, because he believed Corey was the most evil person he had ever met. Essa foi a escolha de Eric Hitchens: ficar, aguentar, proteger. Na noite de 3 de março de 2022, Eric morreu dentro do próprio quarto. O laudo da autópsia determinou intoxicação por fentanil, não uma quantidade traço, não um acidente de dosagem. Aproximadamente 5 vezes a dose letal. 20.000 nanogramas por mililitro de fentanil no fluido gástrico. Os paramédicos perceberam de imediato que a descrição de Corey sobre as tentativas de reanimação não era compatível com a cena que encontraram. Corey foi investigada, presa, julgada e condenada por homicídio agravado, tentativa de homicídio agravado relativa ao episódio do Dia dos Namorados, fraude em seguros e falsificação de documentos.
Richens was also found guilty of a prior murder attempt on her husband when she laced his bacon, egg, and cheese on a bagel with fentanyl on, of all days, Valentine's Day. She stood with her head down throughout, breathing heavily. E então chegou o dia da sentença. Era o aniversário de 44 anos de Eric Richens. A audiência de sentença não começa com o juiz. Começa com as pessoas que o crime deixou para trás. E nesse caso, as vozes mais importantes não pertenciam a adultos. 3 terapeutas subiram ao banco das testemunhas para ler os depoimentos escritos pelos filhos de Eric, que tinham 13, 11 e 9 anos no dia da sentença. Cada criança havia escrito suas palavras. Cada terapeuta leu exatamente o que estava escrito, sem alterar uma vírgula. My name is Jessica Black. I'm a licensed clinical mental health therapist and a registered play therapist. Myself and my colleagues are here today to read the victim impact statements for 3 children. E o que aquelas crianças escolheram dizer foi o tipo de coisa que, para a sala inteira, o primeiro filho descreveu a noite em que o pai morreu. Acordar com sirenes, estar no quarto com os irmãos sem entender o que estava acontecendo, sentir medo e impotência e uma confusão que não tinha nome. I woke up to sirens, and there were a lot of people at my house, and I was definitely scared. I felt confused. I was in a bedroom with my brothers, and I didn't know what was happening. At first I was really scared because I didn't know what was happening and I had no control and I felt helpless. E então passou para o que havia acontecido depois, Corey colocando os meninos no porão enquanto recebia visitas, levando-os a lugares com cheiro ruim, fazendo coisas que o deixavam desconfortável de formas que ele não conseguia articular completamente, porque tinha 8 anos quando tudo começou e não tinha palavras para o que estava vivendo. After my dad died, Corey would put us in the basement while she was with the neighbor. I felt scared because I thought something really bad was happening again. She would take me to places that smelled really bad. Everything she did made me feel uncomfortable. When someone talks about Corey, it makes me feel hateful and ashamed. E no final do depoimento, numa frase que qualquer adulto presente naquele tribunal vai carregar por muito tempo, eu quero que ela vá para a prisão para sempre. Se ela saísse, eu ficaria com muito medo, muito bravo, e não ia querer ir a lugar nenhum com ela. Estou preocupado que ela viesse me buscar e me tirasse de perto da Kate e do Clint. I can't ever see my dad again. I want her to go to prison forever. If she got out, I would be so scared, really mad, and I wouldn't want to go with her anywhere. I'm worried that she would take me away from Katie and Clint. Once she is gone, I will feel happy. And I will feel safer and relaxed and trust people more. Uma criança pedindo ao juiz que a própria mãe nunca saia da prisão, porque tinha medo de que a mãe viesse buscá-la. O segundo filho foi mais detalhado. Listou o que Corey havia feito enquanto ainda estava com eles após a morte de Eric, trancar um irmão no quarto por dias a fio, com o cadeado do lado de fora, e ele indo buscar comida na cozinha para levar ao irmão. Fazer os 3 assistirem vídeos de crianças morrendo de fome em zonas de guerra porque não queriam comer uma lasanha crua que ela havia preparado. Animais que morreram as galinhas, o coelho, os bodes quase morrendo porque havia feno mofado e sem água, a ameaça de matar o lagarto do menino porque eles não queriam assistir a um programa com ela. You would lock C in his room and I would have to go to the kitchen and bring him food. You shamed us when we didn't want to eat uncooked lasagna you made. We threw it away because we couldn't eat it. Then you made us watch videos of children starving in war areas. You wanted to scare us into eating something that wasn't cooked. E então o menino falou sobre o pai, com a objetividade de alguém que está tentando colocar em palavras uma perda que é grande demais para o vocabulário que tem. Meu pai não pode mais ser meu técnico, não vai estar nos meus jogos, não vai estar no meu aniversário, não pode me ensinar a dirigir, não vai estar na minha formatura, não pode me levar para acampar ou pescar. Você tirou tudo de mim e dos meus irmãos. Cada item dessa lista existia como possibilidade real até a noite de 3 de março de 2022. Cada item desapareceu naquela noite. You took away everything from me and my brothers. I don't want you out of jail because I will not feel safe if you are out. You have never said sorry for anything that you have done to me and my brothers. I don't want you to hurt anyone again. I know that you will need to stay in jail
to fully take accountability for what you did to me, C, W, and my dad. O terceiro filho, o mais novo, que tinha apenas 5 anos quando o pai morreu e 9 quando escreveu o depoimento, descreveu ter se levantado para pegar água naquela noite e ter entrado no quarto onde o pai estava, com 5 anos. O menino também descreveu convulsões que havia tido depois da morte do pai e disse que acreditava que Corey havia tido fentanil em casa quando aquilo aconteceu, que achava que ela havia tentado fazer com ele o que havia feito com o pai e que ele havia sobrevivido. My physical injuries as a result of this crime are as follows. I was sleeping and then I went to get a drink of water, then went back to bed. And when I woke up shaking and Bailey called the ambulance and they came and I couldn't talk for a while, I think Corey had something to do with it because she didn't call the ambulance, she called Bailey and Bailey called the ambulance. Os investigadores não confirmaram esse detalhe, mas o menino acreditava nisso e o juiz precisava saber. Esse menino escreveu que havia sentido medo pela própria vida durante o tempo em que esteve sob os cuidados de Corey, que estava frequentemente trancado no quarto, que os animais não tinham comida ou água, que não havia estrutura, que Corey estava sempre bêbada ou ausente e que agora, fora daquele ambiente, estava começando a se sentir bem. Eu me sinto muito melhor agora do que me sentia com a Corey. Essa frase, dita por uma criança de 9 anos sobre a própria mãe, diz mais sobre o que existia naquela casa do que qualquer evidência forense. Corey Richings, sentada no banco dos réus durante a leitura desses depoimentos, demonstrou as expressões que as pessoas presentes descreveram como inadequadas para o momento. O mesmo padrão do julgamento, a postura de alguém que não sente o peso do que está sendo dito ao redor, ou que sente e escolhe não demonstrar porque ainda está calculando como aquilo vai acabar. Então Kate subiu para falar. Kate Richings é a irmã de Eric. É também a pessoa que, depois da morte do irmão, assumiu a tutela dos 3 filhos, que havia sido executora do espólio de Eric, que havia suportado 3 processos civis movidos por Corey tentando ficar com os ativos do espólio, que havia sido acusada publicamente de hackear contas bancárias, forjar documentos, pagar testemunhas, manipular investigadores, tudo falso. Tudo parte da estratégia de Corey de atacar quem estava entre ela e o dinheiro de Eric. Kate ficou de pé diante do tribunal e disse quem Eric era. Disse que ela e o irmão haviam crescido juntos com os apelidos de Richie e Little Richie, tão inseparáveis que virou piada de família, um reflexo de quão colados eram. Que Eric era o tipo de pai que antecipava as necessidades dos filhos antes que eles precisassem pedir, que havia sido o melhor tio para as filhas dela que dava atenção individual a cada uma, que encontrava formas de tornar o tempo com elas especial, que havia sido um filho que aparecia para os pais sem ser chamado, que cuidava da mãe com um amor que era quase uma piada. Today is Eric's birthday. I stand before you because he can't. He was taken away from my dad, my sister, his nieces, his friends, our community, and worst of all, from his 3 amazing sons. Dentro da família Kate, disse que brincavam que o cordão umbilical nunca havia sido cortado, mas que na verdade falava de um amor profundo e inabalável. E então Kate disse o que Corey havia feito com os filhos de Eric depois da morte dele. Disse que os meninos haviam chegado até ela com medo dela. Que Corey havia passado meses convencendo os meninos de que Kate odiava eles, que estava tentando ficar com o dinheiro de Eric para si mesma, que eles ficariam sem casa e sem comida se fossem para junto da família do pai. Que quando o DCFS, o Serviço de Proteção à Criança, perguntou aos meninos onde queriam ir após a prisão de Corey, eles demonstraram medo da família paterna, não da mãe que havia matado o pai, da família que os amava. Almost immediately after Eric died, she cut them off completely from our family, from Eric's family. That isolation was calculated and strategic. Corey used the boys as bargaining chips with my dad. She repeatedly threatened not to let him see his grandsons unless he could convince me, as Eric's trustee of his trust, to capitulate to her legal demands and give her all the trust assets. Esse foi o trabalho de Corey Richings nos meses entre a morte de Eric e a própria prisão. Não luto, não reorganização,
Não cuidar dos filhos que haviam acabado de perder o pai de forma traumática. Manipulação sistemática de 3 crianças traumatizadas para que tivessem medo das únicas pessoas que podiam protegê-las. Kate descreveu o que havia descoberto sobre a carta encontrada na cela de Corey, o documento que Corey chamava de romance e os promotores chamavam de evidência. As partes que o júri não havia ouvido incluíam planos de Corey para se vingar de Kate e de Amy. Incluíam referências às filhas de Kate, 2 meninas menores de 10 anos, e um dos sobrinhos havia dito recentemente a Kate que Corey costumava dizer, em casa, "Vou pegá-los um dia", referindo-se a Kate, a Amy e às filhas delas. One of Eric's sons recently told me that Corey used to say, "I will get them one day." Apparently she was talking about me, my sister, and my daughters. Her infamous walk the dog letter, the part the jury did not hear, confirms her desire to harm me. In it, she talks at length about her plans to get at Amy and me. É preciso uma mente doentia para mirar em crianças, disse Kate ao tribunal. E então disse a coisa mais importante que alguém disse naquela sala sobre Eric Richings. Não sobre o crime, sobre a escolha que Eric havia feito. Quando Eric me disse que havia mudado seu planejamento patrimonial e me nomeado executora, eu implorei que ele terminasse o casamento. Naquele ponto, ele já havia consultado um advogado de divórcio e estava com muito medo de não receber a guarda exclusiva dos filhos. Ele tomou a dolorosa decisão de ficar, porque não conseguia aceitar o risco do que poderia acontecer com os filhos se Corey tivesse guarda igual. Ele me disse que viveria seu inferno pessoal todos os dias até o caçula completar 18 anos, porque acreditava que Corey era a pessoa mais perigosa que havia conhecido, e temia o que ela faria com os filhos se tivesse acesso a eles sem supervisão. I begged him to end the marriage and go his separate way. By that point, he had already consulted with a divorce attorney and was deeply afraid that he might not be awarded sole custody of his children. He made the heartbreaking decision to stay because he could not accept the risk of what might happen to his sons if Corey had equal custody. He told me he would live his life through hell every single day of his life until his youngest was 18, because he believed Corey was the most evil person he had ever met. Esse homem sabia. Ficou mesmo assim, porque os filhos eram mais importantes do que o próprio bem-estar. E Corey Richings matou esse homem. Amy Richings, a segunda irmã, falou depois de Kate e trouxe o custo do crime que ninguém havia colocado em números até aquele momento. Amy havia perdido o emprego como professora universitária no dia em que foi intimada a comparecer ao tribunal. Havia sofrido um aborto espontâneo de gêmeos durante os anos de estresse do processo, anos de investigação, de audiências, de ataques públicos, de processos civis, de mensagens intimidatórias, de números desconhecidos que investigadores depois rastrearam até Corey. Havia perdido a gravidez, havia perdido os filhos que estava esperando. O crime de Corey não acabou com uma vida, disse Amy. Ele alcançou e sufocou as vidas dos meus filhos não nascidos também. Amy descreveu Eric com um detalhe que ancora toda a perda de uma forma que qualquer análise jurídica não consegue alcançar. No seu 16º aniversário, ela estava na aula quando recebeu uma mensagem do irmão dizendo, "Vem cá fora." Ela saiu e Eric estava lá com flores. Disse simplesmente, "Vamos lá", e a levou para fazer off-road nas montanhas com o caminhão que ela havia acabado de comprar pela primeira vez. Ele tornou a vida maior, fazia as pessoas se sentirem corajosas, protegia quem amava. E então Amy disse o que ainda a assombrava, anos depois. Ainda me pergunto em que momento Eric percebeu que estava em perigo de morte naquela noite. Ainda me pergunto o que Corey disse a ele nos momentos finais. Ainda sou assombrada pela pergunta, os filhos dele ouviram a luta final do pai? Amy pediu ao juiz que não transformasse a sentença num pesadelo recorrente para os meninos. Que a cada audiência de parólia ao longo das próximas décadas, eles seriam notificados, teriam que aparecer ou mandar alguém em seu lugar, teriam que reviver o trauma e argumentar por que a mãe não deveria sair. Que os filhos de Eric mereciam a finalidade, mereciam crescer sem aquela sombra reativando a dor a cada poucos anos. Eric morreu tentando ser o escudo dos filhos.
Ele não pode mais protegê-los. Agora essa responsabilidade cabe ao tribunal. Clint Benson, marido de Kate, falou em seguida e nomeou o que havia acontecido com uma objetividade que cortava. Eric foi morto dentro de casa por uma traidora que dormia ao lado dele. Um dos atos mais covardes que se pode imaginar. Ela ficou sentada enquanto ele morria de intoxicação por fentanil em vez de chamar ajuda. Estava fantasiando sobre uma vida de sonho financiada pela morte dele. She was fantasizing about a dream life funded by Eric's death. Corey Richins teve a oportunidade de falar antes da sentença ser pronunciada. Ela falou longamente, negou o crime, disse que era inocente, falou sobre os filhos com a voz de quem ama profundamente os próprios filhos. Deu conselhos de relacionamento para os meninos, conselhos sobre casamento, sobre como tratar um parceiro, sobre construir uma família saudável. Disse que a verdade viria à tona, que o sistema havia cometido um erro, que ela esperava poder estar presente na vida dos filhos algum dia. I know that today you don't want to speak to me, have a relationship with me, or you may think you hate me, and that's okay. I will never be angry at you for your feelings. When the day comes that you're ready, I will be here for you, waiting for you and loving you. O juiz Richard Morrazini ouviu tudo, com a paciência de alguém que já havia decidido, mas que dava ao processo o respeito que o processo merecia. E então falou. O juiz disse que havia contemplado genuinamente as duas opções disponíveis para ele. Numa sentença de 25 anos à prisão perpétua, os filhos de Eric, já adultos no futuro, com experiência de vida, com famílias próprias, teriam a possibilidade de um dia expressar uma opinião sobre se a mãe deveria ser liberada. Isso poderia ser algo que eles quisessem, ou poderia ser um fardo que ninguém havia pedido para carregar. Numa sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, esses mesmos filhos poderiam crescer sem a sombra de audiências de parole que reativam o trauma, mas também passariam décadas sabendo que o tribunal havia eliminado qualquer possibilidade, em qualquer circunstância, de que um dia tivessem outra escolha. O juiz disse que não havia como saber, naquele momento, como aqueles meninos enxergariam a decisão dali a 30 anos. Que a humildade do tribunal sobre o futuro era real. E então disse o que o tribunal sabia naquele dia. The court hereby orders that the sentences on counts 2 through 5 shall run consecutively to each other and to the sentence imposed on count 1. Corey Richins foi condenada unanimemente e além de qualquer dúvida razoável por tentar matar Eric Richins, seu marido, e o pai dos 3 filhos deles. E tendo fracassado na primeira tentativa, passou os 17 dias seguintes não mudando de curso, mas dobrando a aposta, se preparando para tentar de novo e finalmente completando o ato através da administração de veneno. E por quê? Por dinheiro. Tudo por ganho financeiro. Uma pessoa condenada por executar essa sequência de atos, da forma que foram executados, pela razão que foram executados, e que causou a tragédia absoluta que recaiu sobre os filhos e a família de Eric Richins, essa pessoa é simplesmente perigosa demais para jamais ser livre. Pense nessa frase por um momento. Perigosa demais para jamais ser livre. Não, os crimes são graves demais. Não, a sentença reflete a gravidade do que foi feito. Mas ela é perigosa demais para jamais ser livre. O juiz pronunciou a sentença. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato de Eric Richins. Mais 5 a prisão perpétua pela tentativa de homicídio. Mais penas consecutivas pelas condenações de fraude e falsificação, todas correndo em sequência, uma após a outra. Judge Richard Marsick with the 3rd District Court just sentenced her to life in prison without parole. Corey Richins tinha 33 anos quando matou o marido. Tem 36 agora. Ela não vai sair. A sentença foi lida no aniversário de 44 anos de Eric Richins. Eric Richins não completou 44 anos. Morreu aos 39. Mas o tribunal escolheu, ou o calendário simplesmente se alinhou dessa forma, pronunciar a sentença final no dia em que ele deveria estar recebendo parabéns dos filhos. No dia em que deveria estar no rancho com os meninos, ou vendo um jogo, ou fazendo qualquer uma das coisas comuns que pais de 39 anos fazem nos próprios aniversários quando ainda estão vivos. Em vez disso, a irmã dele ficou de pé num tribunal,
e disse que ele não estaria mais presente para ver os filhos crescerem. Que os meninos aprenderiam sobre o pai mais pelas histórias que a família contaria do que por memórias próprias. Que provavelmente, quando chegassem à idade que Eric teria hoje, teriam pouca ou nenhuma lembrança real dele. Isso é o que Corey Hitchens tirou de 3 crianças. E um deles, o mais novo, que hoje tem 9 anos, escreveu ao juiz que, depois que tudo acabasse, esperava sentir felicidade, segurança e conseguir confiar nas pessoas novamente. Esse menino merece exatamente isso. Se você quer entender toda a história desde o início, o fentanil no Moscow Mule, as mensagens ao amante, as apólices de seguro, o livro infantil publicado 1 ano após a morte de Eric, a tentativa no Dia dos Namorados, o episódio completo está aqui no canal. Vai lá assistir. Me conta nos comentários. O que mais ficou com você nesse caso? As palavras dos filhos pedindo que a própria mãe ficasse presa para sempre? A frase do juiz dizendo que ela é perigosa demais para jamais ser livre? A escolha de Eric de ficar no casamento para proteger os filhos e o que isso custou a ele? Ou o fato de que a sentença foi lida no dia em que ele deveria estar completando 44 anos? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê no próximo expediente.